Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 19 de março, da segunda semana da Quaresma. E hoje a igreja celebra a solenidade de São José, esposo de Maria e patrono da igreja. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois os versículos 18 a 21 e o versículo 24. Jacó gerou José, esposo de Maria, a mãe de Jesus, que é chamado de o Cristo. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava desposada com um homem chamado José. Antes que os dois vivessem juntos, Maria apareceu grávida. José, pensando que havia sido traído, e porque era um homem justo e não queria expor Maria, resolveu abandoná-la em segredo. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor se manifestou a José em um sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, porque o filho que ela está esperando é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo. José então despertou do sono e fez conforme o anjo havia anunciado, e levou Maria para casa como sua esposa. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje celebramos o dia do glorioso São José, esposo de Maria e patrono da Igreja Universal. E assim nós queremos então fazer memória e enaltecer a memória daqueles homens ilustres, daquelas mulheres ilustres que foram os nossos pais na fé, as nossas mães também na fé, porque nós somos descendentes de homens e mulheres que antes de nós também viveram a mesma experiência, a mesma busca por Deus, e tiveram a mesma preocupação de terem os olhos para ver, ouvido para ouvir e coração para sentir as intervenções de Deus na história, porque o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que convoca a mim e a você a todo momento, porque nós somos uma assembleia de convocados, uma assembleia de homens e mulheres que vão tomando paulatinamente consciência de que precisam ir melhorando dia após dia. Por isso, na primeira leitura de hoje, dessa solenidade, retirada do livro de Samuel, nós encontramos o Senhor fazendo uma promessa por meio do profeta Natã até Davi, de que um herdeiro surgiria. Um herdeiro surgiria da linhagem de Davi para poder pastorear o seu povo, para trazer a paz, a prosperidade, e também para ofertar a misericórdia de Deus ao seu povo. E esse descendente de Davi salvaria então o seu povo. E tudo isso na ótica da fé, como o apóstolo Paulo hoje também nos recorda na carta aos Romanos, onde ele vai dizer: Abraão chega a ser grandioso aos olhos de Deus, não porque pratica obras, não porque pratica a lei, mas por causa da sua fé. De modo que pela fé de Abraão e não pelo sangue, pela fé de Abraão, ele se converte então em pai de um grande povo, judeu e não judeu. Porque a fé de Abraão é um modelo de fé para mim e é um modelo de fé para você também. Uma fé contra toda desesperança. Uma fé que vai colocando a confiança e a esperança nas mãos de Deus em todo momento. E é por meio desta fé agora que nós podemos então entender o evangelho de hoje. É a continuação da genealogia de Jesus. 14 gerações antes do desterro e da Babilônia e 14 gerações depois. Até que chega então a Jacó, um Jacó que é pai de José, né? E José que é esposo de Maria, aquela que é a mãe de Jesus, aquele que é chamado de Cristo. Então agora o autor sagrado nos coloca nesta linhagem de Davi, nos apresenta Jesus como realizador
de todas as profecias, de todas as promessas, o cumprimento de todas as profecias que os profetas não viram, mas que nós vimos, que nós continuamos a ver. Por isso, então, agora na narrativa do nascimento de Jesus, nós podíamos chamar assim também de o dilema de José. Um dilema. Porque aqui é o dilema de um homem que tem que viver entre a certeza e a incerteza, entre a fé e a dúvida. E de um homem que tem que vencer realidades interiores muito poderosas e muito profundas. Por exemplo, ele tem que vencer o seu orgulho ferido, o orgulho masculino ferido, porque para ele aquele bebê que Maria está aguardando é fruto de uma traição. Para ele, humanamente pensando, Maria o traiu. Então, ele deve ter passado momentos muito estressantes, momentos muito difíceis, para poder ter que definir o que queria fazer. Após então dias e dias tumultuados, estressados, e vencido pelo cansaço, ele dorme já com uma decisão: eu vou abandonar Maria, eu não vou denunciá-la. Diz o nosso texto que José é um homem justo, e pouquíssimas vezes a Sagrada Escritura vai utilizar esse adjetivo para alguém, um homem justo e uma mulher justa, mas para José é utilizado. José, sendo um homem justo, ele então resolve a não denunciar Maria, porque ele poderia denunciá-la como adúltera, poderia vê-la ser arrastada pelo cabelo até a praça pública para ser apedrejada até a morte, mas ele prefere não denunciá-la, ele prefere abandoná-la, e ela seria a mulher abandonada, a mulher que aquele marido não quis. Isso traria consequências sociais e preconceituosas muito fortes também para a vida dela. Por isso José então já deu o veredicto: vou abandonar Maria em segredo. E é justamente então agora, depois desse veredicto humano, é que vai entrar o Senhor na história para ajudar a José a ir além do preconceito, além da humilhação, além do orgulho ferido, além da dor, além da vergonha. Porque é num sonho que o Senhor vai se manifestar a José, dizendo: José, não tenha medo de assumir Maria por sua esposa. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas e quantas vezes na vida eu e você também somos tomados por esse temor e esse tremor diante de situações assim muito práticas da vida, situações que vai trazer perseguição, contrariedades, situações que vão trazer também para nós sofrimentos. Quantas e quantas vezes não sabemos se vamos para a direita ou para a esquerda, o que temos que fazer? E mesmo assim, agora José então entra no sonho dele, a vontade do Senhor, e diz: José, não tenha medo de assumir Maria por sua esposa, porque o filho que ela está esperando é obra do Espírito Santo. Aqui José tem que fazer uma profissão de fé no Deus do impossível, no Deus do impossível. Aqui José tem que está passando pela mesma prova de Zacarias, o sacerdote, quando o anjo também anuncia para ele: você vai ser pai, e ele não acreditou. José também agora é chamado a acreditar numa loucura, numa coisa impossível humanamente falando, mas ele vai despertar do seu sono, do sono do cansaço, do sono do estresse, do sono do preconceito. Ele vai levantar, ele vai despertar e vai fazer aquilo que o anjo havia dito. José é o pai também da obediência, também é o exemplo da fé. E como um novo Abraão, é José agora que oferece a mim e a você também este exemplo de fé. E que muitas e muitas vezes na vida, eu e você teremos que passar por essa difícil prova de fé, como Abraão teve que passar ao ter que entregar seu filho único, como todos os outros grandes profetas e os grandes santos também tiveram que passar por esses momentos difíceis, eu e você também temos que passar. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que somente pela força da fé, José despertou e, conforme o anjo havia anunciado, tomou Maria como sua esposa e a levou para casa. Esse dia de hoje ajude a mim e a você também a refletirmos sobre as intervenções de Deus em nossa vida.
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São José, rogai por nós.